Descubra a fórmula definitiva para a cocriação. Bem-vindos ao canal Ser e Mente Milionária. Hoje vamos falar um pouquinho de cocriação. Para isso, eu quero passar para você alguns conceitos primeiro. Vou mostrar como a teoria da cocriação nasceu, através de experimentos científicos. E depois quero passar um pouco do que é cocriar e como fazemos para cocriar. Para isso, eu vou precisar muito da sua inscrição. Se inscreva agora no canal se você não for inscrito. Deixe o seu like, pois no vídeo de hoje eu reuni os ensinamentos dos maiores autores que falam da lei da atração. E trago também conceitos da neurociência e vou mostrar como a ciência ensina a cocriar. Esse vídeo é um compilado dos ensinamentos de Bob Proctor, Napoleon Hill, Tony Robbins, Rhonda Byrne, Joe Vitale e outros. Pois todos falam de cocriação, de manifestação. E eu consegui reunir esse conteúdo e trago agora para você. E o mais impressionante foi que eu descobri que cocriar é com o coração. O cocriar é com o cardíaco. E sendo com o cardíaco, nós precisamos disciplinar o nosso mental. E é isso que eu vou querer passar para você hoje. Porque, na verdade, a primeira vez que vimos falar em cocriação ou manifestação foi no experimento de Torricelli. O físico italiano Evangelista Torricelli. Esse experimento de Torricelli é aquele que ele estava procurando se o vácuo existia. Isso lá em 1700 e alguma coisa. Ele acabou achando que sim, que o vácuo existia. Porque quando ele pegou a sua pepeta de mercúrio, ele virou e não viu ar. Não tinha nada. Então ele realmente achou que aquilo realmente fosse um nada. Aí mais tarde veio Blaise Pascal e vieram outros que conseguiram provar que na verdade existia algo ali. Inclusive foi chamado de éter luminoso. E isso já vem lá de trás, com os grandes filósofos de Aristóteles e todos mais. Naquela época já se falava nesse éter luminoso. E isso acabou também sendo provado cientificamente. Naquele experimento do despertador, em que o despertador não era ouvido, mas era visto. Então quer dizer que algo que está ali, ele não consegue fazer que o som se propague, mas ele consegue fazer com que a luz se propague. Por isso então, o nome de éter luminoso. Sendo assim, depois de alguns anos, a gente tem o experimento da dupla fenda. O famoso experimento da dupla fenda. Que a conclusão desse experimento é que as partículas de luz, os fótons, se comportam como onda e partícula ao mesmo tempo. Esse é aquele experimento que se fez aquelas duas fendas e se espera que seja projetado na tela as duas fendas. Mas na verdade há mais de 5. E como isso acontece? Um fenômeno de onda. Aquilo é explicado com o fenômeno das ondas. Você consegue ver uma animação sobre isso no filme Quem Somos Nós? Muito bem. Mais tarde, a gente vem com o princípio da incerteza. O princípio da incerteza de Heisenberg, físico teórico alemão, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932 pela criação da mecânica quântica. Essa teoria vem falar para a gente que o observador interfere no colapso da função de onda. Ou seja, juntando todos esses experimentos, tudo é onda. E no momento em que você observa, você colapsa. Quando você observa a onda, ela deixa de ser onda e começa a ser partícula, por intermédio de quem está observando. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg, bem resumidinho. Lógico, não, algo bem resumido. Também temos o famoso gato de Schrödinger, que é o princípio da incerteza aplicado. Ou seja, Schrödinger
põe supostamente esse gato dentro de uma caixa, solta um veneno lá dentro, e aí o gato está vivo ou morto. Para Schrödinger, ele diz que o gato está vivo e morto, morto e vivo, porque essa definição não acontece enquanto o observador não observar o gato. Ele que decide, o observador. O observador que decide se o gato está vivo ou morto. Bom, até aqui eu falei somente de experimento científico. Mas como aplicar isso no nosso dia a dia? Você lembra que no início do vídeo eu falei sobre que a gente precisa disciplinar a nossa mente? Bom, aqui vamos à primeira técnica. Essa é uma técnica de dominação da mente, para que você tire o poder dos pensamentos negativos. Esse é um exercício para você disciplinar a mente. Ele consiste em você perceber que pensou alguma coisa negativa e de imediato você cancela e pensa algo positivo. E depois é a vida que segue. Vamos desenvolver um pouquinho mais como isso funciona lá na frente. Combinado? Seguindo aqui então. Dentro de todas essas teorias que vimos até agora, eu quero que você pense um pouco sobre como criamos o tempo todo. Falando um pouco da nossa mente. Falando um pouquinho sobre o nosso cérebro. Digamos assim, a nossa mente é mais de 90% inconsciente. E o que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que a gente faz no automático. A nossa mente, dentro do nosso cérebro, temos algumas partes. O neocórtex, que é o consciente. O límbico, que é o inconsciente. E o reptiliano, que é o subconsciente. Mas para fim de cocriação, precisamos entender que 90% do nosso cérebro é inconsciente. Aquele automático. Batimento cardíaco, respiração, funções corporais. Tudo o que acontece sem que a gente tenha que pensar. E o subconsciente é aquela parte da nossa mente que guarda a nossa memória. Todas as memórias. Desde que a gente foi concebido até hoje. São guardadas no nosso subconsciente tudo que a gente sentiu, tudo que a gente viu, tudo que a gente escutou. Tem uma gavetinha no nosso subconsciente que tudo é guardado lá. Nosso consciente é esse aqui, em que você está me escutando, onde eu estou falando com você. Isso é o nosso neocórtex ou consciente. O neocórtex ou consciente é aquele que a gente controla, aquele que a gente pensa. E o subconsciente é onde estão as emoções. As nossas emoções estão no subconsciente. Bom, eu falei no início do vídeo que a gente cocria com o cardíaco. Então a gente cocria com a emoção. Obviamente junto com o mental. Mas quem é o responsável pela cocriação é o cardíaco, é a emoção. A emoção é que move a energia da criação. A emoção é aquela que colapsa a função de onda. É ela quem dá a ordem. Não adianta o meu consciente, meus pensamentos falar uma coisa e o meu subconsciente sentir outra. Porque quem vai vencer esse cabo de guerra é o subconsciente. É o que eu sinto que é o mais forte. Quer ver? Por exemplo, quando a gente termina um relacionamento, a gente fala assim: eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. E lá dentro tem aquele amor que está pulsando. Na verdade, o que você está vibrando é amor pelaquela pessoa. Por mais que você fale que não ame mais, o que você fala não importa de nada nesse momento quando é contra a emoção. Agora, quando nós alinhamos o racional, o mental com o emocional, aí ninguém segura. Então é isso que eu vou te passar aqui. Uma cocriação lúcida. Porque nós estamos cocriando todo o tempo. Nosso subconsciente está cocriando o tempo todo. A nossa emoção está cocriando o tempo todo. Só que a gente não tem controle muitas vezes sobre isso. Ou não percebe. Bom, então a ideia que eu quero passar é o momento em que a gente cocria. Na verdade a gente cocria o tempo todo, mas o que eu quero realmente falar é sobre a cocriação consciente. Vou dar aqui exemplos bons e exemplos ruins de cocriação. Então, todo o tempo
nosso subconsciente está funcionando. O subconsciente, por exemplo, quando você está me ouvindo nesse vídeo, seu subconsciente está gravando o que está acontecendo na sua volta, mesmo que você não perceba. E isso é tão automático que precisamos cuidar, pois existem os sabichões, sabe? Sabichões estão usando disso para nos manipular. O subconsciente grava tudo, até o que a gente não percebe ele está gravando. O subconsciente está funcionando o tempo todo, mesmo quando a gente dorme. Ele que é responsável pelos sonhos, por exemplo. Os sonhos na parte física, não estou falando na parte mística. Esta parte física do sonho é nada mais do que o subconsciente organizando nossas memórias. Ele está sempre funcionando, ele está sempre cocriando. Quando você está fazendo alguma coisa no automático, ele está lá, sempre funcionando. Sempre ele está lá cocriando. Esse é o seu subconsciente. Ele sempre quer o melhor para você. Porque, obviamente, ele e você são a mesma pessoa. Estão no mesmo veículo tridimensional que é o seu corpo. O seu subconsciente está procurando sempre a solução que seja mais benéfica para você. Então ele faz as coisas com muita boa vontade, sempre querendo te proteger. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Quando a gente tem um trauma muito pesado, um acidente, a perda de alguém, ou então alguma coisa muito pesada mesmo, a gente esquece. Tem gente que diz, por exemplo, que esquece. Ah, eu esqueci de tal acidente. Você pode comprovar isso, por exemplo, no acidente do Felipe Massa na Fórmula 1. Lembra quando aquela peça voou no capacete dele? Em uma entrevista, o Felipe Massa disse que não lembra do acidente. Não tem memória nenhuma do acidente. Ele estava lá dentro do carro e depois acordou no hospital. É disso que ele lembra. E isso é o subconsciente protegendo. Protegendo de toda dor, de todo trauma, de tudo aquilo que passou. O subconsciente faz isso com a gente porque ele quer o nosso bem. O subconsciente também provoca desmaios muitas vezes. Ele aciona o nosso corpo, vira aquela chavinha e a gente desmaia. Porque ele viu alguma coisa como perigo tão grande que não sabe o que fazer. E ele prefere retirar o consciente do ar para não sentir o impacto da dor. Por isso, o subconsciente é chamado de reptiliano, pois ele busca o tempo todo o nosso bem-estar e proteção. Ele é instintivo, ele trabalha simplesmente no nosso instinto de proteção. Não é porque você não lembra do que aconteceu que ele não ficou gravado. Ele ficou sim, e ficou muito gravado no subconsciente, ao ponto dele fazer você esquecer. Você não tem essa memória, você não tem essa lembrança, porque o seu subconsciente escolheu defender você. Essa é a verdade. O seu subconsciente escolheu o seu bem-estar. Por isso você não tem mais acesso a essa memória. Você escolheu não ter acesso a essa memória. O seu subconsciente julgou que seria mais benéfico para você não ter essa lembrança. Entendido agora como o subconsciente funciona? E por que eu estou falando tudo isso? Porque seu subconsciente está co-criando o tempo todo, levando todas essas memórias em consideração, levando tudo isso que você sente em consideração. E como isso funciona? Como eu disse, tem a emoção. E quando eu estou numa situação emocional, é aí que a gente precisa ver a importância de tomar conta da cocriação consciente. Eu vou voltar para aquele nosso exercício. Pensou alguma coisa negativa, cancela, pensa algo bom e vida que segue. Porque a gente pensar algo negativo é automático. A gente pensa algo negativo para nós, mesmo sem querer. E eu vou mais além. Mesmo parecendo uma coisa boa para o nosso subconsciente, aquilo acontece. Preste bem atenção, eu vou repetir. Mesmo pensando algo negativo, aquilo pode parecer algo bom para o nosso subconsciente e aquilo acontece. Por exemplo, nosso voto de pobreza. Sabia que todos temos esse contrato, o contrato de pobreza?
Nós temos esse contrato por achar que ser pobre é bonito, de achar que ser pobre é legal, de achar que dinheiro traz problema, de achar que dinheiro não cresce em árvore. Não é isso que a gente fala? Não foi isso que escutamos dos nossos pais, desde criança ouvindo isso? Dinheiro não cresce em árvore. Essa expressão é uma mensagem para o subconsciente. O seu subconsciente entende assim: o dinheiro é para ser difícil de conquistar. É isso que ele entende. Bom, então ele vai cocriar situações na sua vida para o dinheiro ser difícil. Porque você pediu isso. Entendeu agora como o seu subconsciente entendeu o seu pedido? Você conseguiu entender? Você fala: dinheiro só traz problema. Dinheiro não cresce em árvore. O que seu subconsciente entende? Dinheiro é difícil de ter, então preciso criar situações para que seja difícil o dinheiro vir. Então chegamos na nossa famosa autossabotagem. Segundo a mensagem que você enviou para o seu subconsciente, o dinheiro só traz problema. No momento que você conseguir esse dinheiro, ele vai criar problema para você. Claro, é você fazendo isso com você mesmo. Já estão percebendo que o subconsciente não entende palavras faladas? Ele entende o que você sente? E ele responde na frequência do seu sentimento? Quando você fala que dinheiro não nasce em árvore, você está sentindo que dinheiro é difícil de ter. Quando você fala que dinheiro só traz problema, você está sentindo, até mesmo lembrando de situações em que você teve problema por causa de dinheiro. E o que o seu subconsciente faz? Eu não quero problema, não quero problema, não quero problema para essa figura que sou eu, ou seja, não quero problema para mim. Então ele faz mais coisas para ser mais difícil ainda de vir dinheiro. Quando você finalmente consegue ver o problema, que é a crença de que dinheiro só traz problema, que é esse seu decreto que você fez, então temos que tomar uma atitude. E o que temos que fazer? Primeiro, entender por que a gente tem tanto pensamento negativo assim. E sabe por que isso? Porque isso já está incrustado na nossa cultura, na nossa política, na nossa sociedade. A Matrix bombardeia isso o tempo todo em cima da gente. A gente está doutrinado a cocriar o que eles querem. Esse é o maior segredo da Matrix. A Matrix é uma cocriação coletiva nossa. Somos manipulados por essa Matrix, por esses sabichões. A Matrix nos manipulou a criar essa Matrix de controle. Esse holograma em que nós vivemos. Isso foi criado e é sustentado por nós, pelo conjunto das cocriações de todos os habitantes da Terra, os encarnados e os não encarnados. Todos são manipulados para cocriar o que eles querem. Cocriar o sucesso da Matrix, cocriar o mercado financeiro, cocriar a cultura, cocriar todos os problemas que a gente tem. Ao cocriar esse mundo que a gente vive, tudo é 100% criado pelo inconsciente coletivo. A Matrix manipula o subconsciente das pessoas. Ela manipula para que nós sintamos medo, para que nós entramos em desespero, para que sintamos dor, para que sintamos coisas ruins. E a partir do momento que a gente sente, a gente cocria essa realidade para a gente. A gente cocria as guerras, a gente cocria tudo. Ou seja, a gente dá permissão para que tudo isso aconteça. As coisas só acontecem com a nossa permissão. Isso que é importante, que nós tenhamos a cocriação consciente. A consciência de que somos nós, donos do nosso subconsciente. Também de que a gente tem que cocriar o melhor para nós e, consequentemente, para o planeta. Afinal de contas, o que acontece no planeta é a soma da cocriação de todos os seus habitantes. E como fazer com que o subconsciente pare de cocriar automaticamente e passe a cocriar conscientemente sobre o seu comando? Bom, você já entendeu que ele sempre vai cocriar, é intrínseco dele. Mas tem como a gente fazer com que ele entenda o que realmente a gente quer.
E isso é passando a mensagem que a gente quer de verdade. Como assim? Como fomos condicionados a cocriar essa forma negativa, a gente precisa descondicionar a nossa mente e recondicionar o nosso subconsciente. E por isso aquele exercício do cancela, pensa algo positivo e vida que segue. Então vamos mais a fundo nesse exercício. O primeiro passo é a gente tem que começar a ficar esperto com o que a gente pensa. Ah, isso vai ser difícil. Bom, eu não disse que seria fácil. Disse que era possível e simples. Porque basta seguir um dos conselhos de Jesus. O conselho mais importante para a cocriação. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Vigiai o tempo todo os pensamentos. Relacionados a tudo. O tempo inteiro. O tempo inteiro vigiai os pensamentos. A partir do momento que você pensar alguma crença limitante, como essas que falamos há pouco, crenças sobre dinheiro, por exemplo, que é a mais comum. Crenças como: ah, eu nunca vou conseguir. Isso é impossível. Isso é só pra gente rica. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu nunca vou chegar lá. Ah, aqui no Brasil é impossível que as coisas mudem. Enfim, diversos pensamentos limitantes, de todos os tipos. A gente poderia ficar aqui falando N exemplos, mas eu acho que você entendeu. Então, toda vez que se pegar pensando nisso, ou coisas do dia a dia, está brigando com alguém, está com raiva, sabe aquela situação que acontece no trânsito, alguém te fecha e você fica com raiva, deseja alguma coisa de ruim, enfim, toda essa situação, a todo momento, a partir do momento que você pega isso no seu radar, você, identifica aquele pensamento. Por exemplo, você acabou de falar que é muito difícil conseguir alguma coisa. Ah, eu nunca vou conseguir um emprego melhor. Isso é o máximo que eu vou conseguir. Com certeza eu não consigo nada. Pensamentos desse tipo, você aciona o seu alarme de cocriador. Você pensa assim, identifiquei um pensamento negativo. Para tudo, cancela. Se você dá essa informação de cancela para o seu subconsciente, porque senão ele vai criar isso para você, porque ele vai achar que é isso que você está querendo. E o universo vai atender esse pedido do seu subconsciente. E se você não cancelar, realmente você vai morrer no trabalho que você tem, você não vai conseguir nada melhor mesmo. Porque você pediu isso. Você pediu isso, você cocriou isso. Por isso que você deve cancelar esse pedido. Você ordena para cancelar. Se puder falar também junto com o pensamento, você vai juntar o mental com o cardíaco, porque você precisa sentir esse cancelamento. Sentir que não é aquilo que você quer. É o famoso, foi mal, cancela. Você manda esse comando. Preste atenção, não é pedido, é comando. Quem comanda age com firmeza. E quando a gente cancela alguma coisa, quando a gente vê, manda cancelar com autoridade. Quando a gente dá o comando, é com toda a energia do nosso corpo. É comando, é para fazer, acabou. Ninguém está perguntando. Mandou cancelar, está cancelado. E pensa a coisa exatamente oposta ao negativo. Pensa no que você quer. Pensa naquele trabalho dos seus sonhos. Nesse nosso exemplo aqui, do trabalho. Ou pensa você ganhando muito dinheiro, sei lá. Pensa você sendo um empresário de sucesso, sendo não sei o que, o seu ideal. Pensa naquilo que você quer. Pensa aquilo e une esse pensamento com o sentimento. Sinta. Isso aqui é importante. Sentir a sensação de já estar no emprego que você quer. Sentir a sensação de já estar nessa situação que você quer. Sinta aquela alegria, aquela plenitude, aquela sensação de realização, de já estar realizado. Sinta com intensidade. Depois que você sentiu tudo isso, você para e esquece do assunto. É vida que segue. Isso, simplesmente isso.
Porque o esquecer do assunto é o famoso soltar. A gente falou antes que você é o observador da onda, você colapsou a onda. Aquilo vai acontecer. E se seu subconsciente mandou para o universo, seu subconsciente é a conexão com o universo, a conexão com o espiritual. Se ele mandou para o universo, aquilo vai acontecer. Pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia ou 10 anos, não importa, não interessa. 1 hora vai acontecer. Mas se você ficar pensando naquilo, duvidando, você está mandando a informação de dúvida. Você está mandando a informação da falta. E o que você vai ter é falta. É essa informação que você está mandando. Você pensou alguma coisa diferente daquilo que você quer, você está automaticamente cancelando aquilo que você cocriou e cocriando algo novo no lugar, que é a falta. Então você precisa ficar se vigiando. Eu sei que pode parecer chato ficar se observando o tempo inteiro. O tempo inteiro tem que observar os pensamentos, o tempo todo. Se pensou, se duvidou, se deu aquela escorregada, começa tudo de novo. Cancela, pensa naquilo que você quer, se imagine naquela situação e esqueça do assunto. Solta. Soltar é esquecer. É ter aquilo como já aconteceu. Só estou esperando vir. Já aconteceu. Eu só estou esperando vir até mim, porque está vindo. Até porque nada acontece como mágica. Se você pede um emprego novo, não dá para dormir no emprego atual e acordar no outro emprego. A situação tem que acontecer. Você precisa conhecer alguém, ou então alguém tem que te indicar. Você precisa fazer uma entrevista, fazer uma proposta. A situação vai vir. Vai vir com certeza. Certeza absoluta. E se realmente você acredita com 100%, 99,9% não serve para cocriação. Cocriação é 100%. Até porque quando a gente fala que dinheiro não cresce em árvore, a gente está com 100% de certeza disso. Quando a gente fala que dinheiro só traz problema, a gente está convicto de 100% de certeza que o dinheiro traz problema, não é verdade? A pergunta é, por que para as coisas negativas a gente tem tanta certeza e para as coisas positivas não? Tenha certeza absoluta que aquilo que você quer já aconteceu. Você só está esperando aquilo vir até você. E o próximo passo, quanto menos observador nessa cocriação, melhor. Não conta para ninguém. Nem para as pessoas que você confia, nem para a pessoa que você ama, tá bom? Porque muitas vezes as pessoas que a gente ama podem estar cocriando algo sem perceber, sem elas querer. Deixa eu dar um exemplo. Eu adoro dar exemplo. Vamos lá, imagine só. O marido que chega em casa após uma entrevista de emprego fala assim: nossa, fui tão bem nessa entrevista. Ele conversando com a esposa, né? Ah, eu quero muito esse emprego, seria fantástico, nossa, como seria bom, né? Um bom salário, nós precisamos muito desse dinheiro, vai ser ótimo. A única coisa ruim é que vou ter que viajar, mas isso não tem problema, né? A gente se adapta, o dinheiro é bom. Então, a esposa dele, com toda a boa vontade, fala: nossa, realmente seria muito bom. Isso de modo consciente. No modo consciente ela está assim: puxa, que legal, ia ser muito bom, realmente a gente está precisando desse dinheiro, fantástico, é um emprego que meu marido quer, eu amo tanto ele, nossa, que coisa boa. Mas no subconsciente dela está assim: ai, ele vai ficar longe de casa, essa questão da viagem, ai, não sei não, isso não é legal. Esse é o subconsciente dela trabalhando. Aí o que ela está cocriando? Ela está cocriando que o marido não consiga o emprego. Se a emoção dela for mais forte do que a do marido, ele não consegue o emprego mesmo. Mesmo ela torcendo conscientemente para que ele consiga o emprego, ela desejou que ele não consiga, de forma subconsciente. E por que ela desejou isso? Porque ele iria ficar longe dela. Às vezes o amor pode criar coisas que a gente não está muito afim que aconteça. Por isso, guarde para você.
principalmente nesse começo, nesse início, porque você está treinando a sua cocriação. Voltando então, pensou alguma coisa negativa, pensou alguma coisa que você não quer, cancela na hora. Dá o comando cancela, um comando com energia. E depois que você cancelou isso, pense no que você quer. Feche seus olhos, pense por alguns minutos. Imagine você naquela situação. Imagine você na situação que você quer. Internalize esse sentimento. Sinta o prazer de estar nessa situação. Dá uma respirada. Encha seu peito de ar. Solte. Curta esse momento. Abra seu olho. E toque a vida. É vida que segue. Esqueça disso. Porque isso vai acontecer. E vamos combinar de fazer esse exercício para tudo na vida. Tudo. Toda situação, toda notícia ruim que você escutar, tudo de ruim que falarem para você, tudo que você pensar durante uma discussão, tudo que você pensar em relação à crença, a dogma, cancela. Cancela. Pensa no que você quer e vida que segue. E não precisa pensar 2, 3, 4, 5 vezes não, tá? Uma só, bem feita, é o suficiente. Quer uma vida melhor? Fecha o olho, pensa nessa vida, uma vez só. É uma vez só. Mas pensa no fundo da sua alma. Fecha o olho e pensa na vida que você quer. Sinta a conexão naquilo que você está pensando. Sinta o prazer que é viver essa vida que você está pensando. Você já está lá. Você já está vivendo. E aí, respire fundo, abra os olhos e vida que segue. O que você quer vai chegar até você. Esse é um exercício mental. O exercício é como um exercício físico. A gente vai na academia, faz os exercícios com pesos para ficar mais forte e tudo. Então, a gente está fazendo um exercício mental para o nosso subconsciente. Com o tempo, depois de alguns dias, estará gravado no seu subconsciente. E aí ele começa a entender o que você quer. Você desprograma o que foi programado pela Matrix. Você vai dizer assim para o seu subconsciente: quem manda na minha vida sou eu. Eu sou o fractal da fonte. Eu sou Deus em ação. Eu sou a fonte. E você sendo a fonte, imagina, o que a fonte pode? A fonte pode tudo. Você e eu também podemos. Você e eu somos parte da fonte. Comece a cocriar consciente agora. Traga isso para a sua vida. Traga mais abundância, mais felicidade, mais plenitude, equilíbrio. Você merece, tá bom? Acredite nisso. Comente aqui o que você achou do vídeo de hoje. Comente se você irá fazer esse exercício. Se inscreva no canal. Deixe o seu like para nos ajudar. Agora irá aparecer aí sugestões de vídeos aqui do canal. Continue conosco. E lembre-se, vencer é da sua natureza.